Então vamos lá para continuamos então outro exercício de representação de gráficos. O gráfico apresenta a distribuição de vítimas de trânsito no mês de julho de 2013. Segundo o tipo de usuário da via pública, do mês de julho de 2013. Segundo, em uma determinada cidade brasileira. Então, o que acontece? Dá uma olhada aqui, a gente tem condutor de carro, o condutor de carro, no caso aqui, é 6, condutor de moto 24, passageiro de carro 2, 3 mais ou menos, no 3, passageiro de moto 14, ciclista 2 e pedestre 11 mais ou menos, Então a gente tem todos esses aqui. Então a gente vai mostrar a explicação como que funciona, Então vocês viram que a interpretação desse gráfico é por condutor e passageiros. Então o que ele está perguntando? Segundo o tipo de usuário da via pública em uma determinada cidade brasileira. Ou seja, a gente vai definir, quais foram os acidentes, com qual condutor de moto ou passageiro teve mais. Então a gente vai continuando agora. Só o primeiro gráfico, vocês viram a representação gráfica como é. Então, o grupo corresponde-se a 2,5 do total de vítimas e o de passageiro de carro, condutor de moto, passageiro de moto, pedestre ou condutor de moto, Então, a gente tem essas 5 opções. Então, a gente quer saber qual é o grupo que corresponde a 2/5 do total de vítimas, se é passageiro de carro, se é condutor de moto, se é o passageiro de moto, de pedestre ou condutor de moto. Então, a gente vai fazer o quê? Analisando o gráfico que nós vimos, Nós acabamos de ver o gráfico. O condutor de carro, lembra que nós falamos, foi 6 vítimas de condutores de carro, 24 vítimas sendo condutores de moto, 3 vítimas sendo passageiros de carro, 14 vítimas sendo passageiros de moto, 2 vítimas sendo ciclistas e 11 vítimas sendo os pedestres. Lembra que nós lemos lá no nosso gráfico, que nós acabamos de mostrar. Então, a gente vai somar todos eles, que são todos vítimas, Então, 60 é o número de vítimas que a gente soma todos. Então, para descobrir o grupo, a gente tem que fazer o quê para descobrir? Porque, no caso, a gente sabe que o total deu 60 vítimas. Então, a gente vai pegar 60 vezes, ali ficou um erro, tá, pessoal? É 60 vezes, não é 6, é 60, tá? Só esqueci de colocar o zero. 60 vezes o 2/5, que é o que nós temos lá em cima. Lembrando que ali é 60, tá? Que é 60, que é o valor que tem aqui, o valor de vítimas somando todos do gráfico. Então, é 60 vezes 2/5. Então, vai dar 120 por 2/5. Então, 120 dividido por 2/5 vai dar quanto? 24. Então, a resposta nossa é a resposta E, no caso. É o condutor de moto. Então, a resposta correta é o E. Agora, o nosso próximo gráfico mostra que no período de 94 a 95 houve um grande aumento de um desmatamento da Amazônia. O aumento foi se aproximando em porcentagem. Desse desmatamento, no período de 94 a 95, foi de quanto? Então, a gente vai ver o gráfico, tá? A gente vai analisar esse gráfico para a gente poder resolver o exercício.
Então, ó, de 94 a 95, né? A gente vai fazer análise, ó, os gráficos. Então, desmatamento da Amazônia ao longo da história, né? A gente tem aqui. Vocês viram que a gente tem que analisar sempre os gráficos para poder a gente responder as questões, tá? Se a gente não conseguir analisar o gráfico, vai ficar mais difícil da gente fazer essa resolução. Então, a gente vai ter 95, 92, 90, 88 e 85, que são as opções. Lembrando que ele quer saber qual é o aumento aproximado em porcentagem desse desmatamento entre 94 e 95. Né? Então, eles vão calcular esse crescimento, desmatamento. Ó, o crescimento aqui vocês viram, né? Entre 94 e 95. É desmatamento, tá, pessoal? Aqui faltou um N na resposta, tá? Então, a gente vai calcular para saber qual é esse crescimento. Como que a gente vai calcular, né? O crescimento, ó, 29,059 entre 94 e 95, que a gente quer saber, né? O período de 94 a 95. Então, a gente tem os dois, lembrando que aqui a gente viu o gráfico, né? Esses valores são dos gráficos, tá? Então, um menos o outro é 1463. Para calcular a porcentagem, lembra que nós estamos pedindo a porcentagem do ano de 94 e 95. Aqui entre um e o outro deu aqui no pico desse 29.059 e no outro 14.896, ó. Tá vendo? Para calcular a porcentagem, basta dividir pelo desmatamento de 94, né? De 94 é esse, o de lá em cima é o de 95. Então, portanto, dividindo 1463, que é do ano ali, de 94 e 95, a gente vai ter 0,95, ou seja, 0,95 vezes 100, que vai dar a resposta, qual que é a letra A, que é 95. Então, agora esse é um exemplo de tabela. Então, a tabela, investimentos bilaterais em milhões de dólares. Então, vejamos que a gente tem essa tabela, né? Vocês viram, investimento do ano de 2003, 2000 até 2007. Então, a tabela mostra os investimentos feitos
pelo Brasil na França e vice-versa. Então, analisando eles, analisando a tabela, a gente pode concluir o que nessa tabela? A tabela se relaciona aos investimentos em milhões de dólares feitos pelo Brasil na França e pela França no Brasil desde o ano de 2003 até o ano de 2007. Com esse dado, nós podemos tirar várias conclusões, por exemplo. Analisando essa tabela, né, que daí a gente está vendo ela, no ano de 2007, o Brasil menos investiu na França, totalizando-se 280 milhões de dólares. Então, ó, vocês viram lá em cima, tá em cima no gráfico, ó, 207, os 200 milhões e 80 milhões que o Brasil investiu na França. Depois nós temos Depois a gente tem o ano de 2005. Então, em 2007, a conclusão que a gente tirou ali, porque é o valor menor. Então, o Brasil investiu 280 milhões, ou seja, é o menor, no caso ali, o menor número que a gente tem, né, 280 milhões, que ele investiu na França. Em 2005, foi o ano que a França mais investiu, né, no caso, no Brasil, 1.458, que é o valor maior. Então, quando a gente vai analisar a tabela, a gente pode concluir dessa forma: 2007, que é o menor, que é 280, que o Brasil investiu na França, e o 1.458, que é o maior que a França investiu no Brasil em 2005. Então, por isso a gente faz analisar essa tabela, tá? É só uma análise mesmo de tabela. Lembrando que uma questão dessa caiu no Enem, tá? Então, e também tem no período de 2003 a 2007, o Brasil. Então, nesse período de 2003 a 2007, como está mostrando na nossa tabela, a França sempre investiu mais no Brasil do que o Brasil na França, do que o inverso, né? Então, nesse período de 2003 a 2007. Porque os valores são maiores, né? Então, analisando que esses 3 exemplos de conclusões é que poderemos tirar em relação aos dados das linhas e colunas dessa tabela. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês.